Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a doutora Juliane, médica psiquiatra, e hoje no Naturalmente nós vamos falar sobre transtorno dismórfico corporal. Para me ajudar nessa empreitada, hoje nós teremos um convidado que é cirurgião plástico, atuante há mais de 12 anos no ramo. Ele é mestre e doutor e atualmente diretor acadêmico da Faculdade de Assis, a FEMA. Convido aqui, para trazer junto com vocês o Dr. Ricardo Stefani. Muito obrigado, Juliane, pelo convite. Gente, então, acho que a maioria já conhece, meu convidado ilustre. Então, acho que seria muito importante, ter essa conversa sobre como que é, dentro da sua prática, saber como é que você lida com isso, porque o nosso objetivo aqui é mostrar para as pessoas que a psiquiatria, ela tá em tudo, E eu acho que na cirurgia plástica a demanda é uma demanda externa e interna também, Então eu queria saber de você, assim, como é que você lida com isso? Como é que você percebe essas situações no seu dia a dia? Se a gente for pegar os transtornos, a gente chama de transtornos de autoimagem, de imagem corporal, Óbvio que do ponto de vista da psiquiatria é um pouco diferente da própria cirurgia. O transtorno de autoimagem, de imagem corporal, é mais do que como o paciente se enxerga em relação ao espelho. O transtorno dismórfico corporal, que já é algo patológico, tem no CID, no DSM, é um pouco mais difícil para o cirurgião plástico identificar isso. Obviamente, numa identificação de algo patológico, de uma doença propriamente dita, a gente não pode, teoricamente, operar esse paciente. A gente deve encaminhar para o psicólogo, para o psiquiatra principalmente, ver essas questões de estabilidade emocional, tudo envolvido. Mas se a gente for parar para pensar, isso é um assunto relativamente novo na cirurgia plástica, Embora já descrito já desde o final do século XIX. Sim. O primeiro autor chama-se Morcellini. E descrito assim do ponto de vista científico, até então a gente tinha relatos de caso, o primeiro relato científico foi pelo Pitangui, de 1976. E aí ele trouxe, dois termos antigos, que casava um pouco com a psiquiatria e com a cirurgia plástica, que era a dismorfofobia, e a síndrome do Quasímodo. Então, isso só posteriormente a gente teve validações estrangeiras em relação ao transtorno dismórfico corporal, e a Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, validou o primeiro questionário em relação à versão brasileira do transtorno dismórfico corporal, onde eram mais de 60 perguntas que a gente fazia o diagnóstico disso. Então, relativamente, assim, a gente fala no transtorno dismórfico corporal na cirurgia plástica a partir da década de 70, E hoje, obviamente, com o advento das questões de rede social, tudo, isso está vendo cada vez mais à tona. Eu acho que, pra gente contextualizar um pouquinho, é importante lembrar o que é o transtorno dismórfico corporal, gente? Então, assim, são situações e circunstâncias que o psiquiatra, ele identifica quando alguma percepção subjetiva, então quando a pessoa se percebe em algo específico no corpo que causa esse sofrimento, que causa essa insegurança, essa incerteza, e que essa pessoa fica tentando ali o tempo todo remodelar, mudar, modificar, e que na maior parte das vezes não é percebida pelas outras pessoas, É o incômodo dela, é uma situação bem específica em que isso traz prejuízo na qualidade de vida. De que forma? Essa pessoa, ela deixa de frequentar determinados lugares, ela deixa de participar às vezes de eventos sociais por considerar que isso é uma deformidade, ou é uma característica que ela não quer que os outros vejam de jeito nenhum, porque para ela é muito sofrível conviver com aquilo. Traz prejuízos no ambiente acadêmico, no ambiente profissional. Então, quando a gente está falando dessa patologia, nós não podemos achar que uma coisa que incomoda a pessoa e que é visível é um transtorno dismórfico corporal. O Ricardo, na prática dele, da cirurgia plástica, eu não sei se você já teve algum caso de TDC? Já tive, Inclusive, o meu mestrado, basicamente, é em relação ao estudo, da autoimagem e do transtorno dismórfico corporal em alguns pacientes de cirurgia reparadora, também num público chamado de artrite reumatoide, uma doença reumatológica. Do ponto de vista cirúrgico, o que a gente vê assim, uma cobrança cada vez maior dos pacientes. Hoje tem até umas trends assim, que a gente coloca nas redes sociais, que as pessoas comparam, vamos lá, o Tarcísio Meira
nos anos 80 com 50 anos, né? E hoje lá o Rodrigo Hilbert, né, com 50 anos, e se compara basicamente o Tarcísio Meira naquela época, com quase 70 anos, você daria a idade que ele teria de fato tendo 50, né? E o Rodrigo Hilbert hoje, vamos supor, com 50, aparentando 30, né? Mas isso eu assim, né, estudando e vendo, né? Primeiro que a gente tem uma qualidade de câmera totalmente diferente, né? São padrões de beleza que a cirurgia plástica ela vem adaptando ao longo das décadas e séculos. É a mesma coisa a gente comparar, né, uma cultura renascentista com uma cultura atual e falar que hoje a gente trata a obesidade como uma doença, embora tenha uma questão da aceitação, né, da inclusão do paciente obeso, mas na cultura renascentista aquilo era uma questão de beleza, né? As Vênus de antigamente também eram mais cheinhas, totalmente diferente do padrão de beleza hoje, né? No início dos anos 2000, uma boa lipoaspiração era deixar o abdômen plano, hoje ele tem que ser escavado e basicamente com os gomos definidos. Então o padrão de beleza ele vem cada vez mudando, né? O que a gente não pode, fatalmente, enquanto cirurgião, enquanto paciente, é a questão da comparação, é a questão de comparar décadas que são totalmente diferentes, distintas, né? Por isso que eu trouxe aquele exemplo dos atores da Globo, né? Mesma coisa a gente comparar, né, um Opala na década de 70, que era o carro mais lindo possível, que se você tivesse na década de 70, você ia falar que aquilo era o modelo de carro dos seus sonhos, com uma Ferrari hoje em dia, né? Mas eu acho que uma das coisas também, assim, um dos grandes maus que a gente vê é a comparação, né? Porque antes, para você saber de alguma coisa, você tinha que ir na casa do seu vizinho, ver um álbum de fotos ali, aí você ia saber onde que ele foi, o que ele fez. Hoje tá tudo aí nas redes sociais, né? Então tá aí para todo mundo ver, né? A viagem, a comida, o corpo, a cirurgia. Então isso vem insuflando cada vez mais essa insatisfação. Infelizmente, acho que a comparação leva muito insatisfação, Sim, né? É que assim, o transtorno dismórfico ele vem acompanhado, né? Você bem sabe, das questões de ansiedade, depressão, né, bulimias e outras comorbidades associadas. Mas muitas vezes a gente vive num país tropical, então os corpos se expõem muito mais. Então essa comparação ela sempre existiu, né? Desde o início da cirurgia plástica aqui na década de 40 no Brasil. Ela sempre existiu, porém ela vem cada vez mais acentuando-se essa questão da comparação devido às redes sociais. E a gente vive não só num país, né, num mundo mais globalizado, onde a competição, né, ela é cada vez mais acentuada. Então é muito característico dos pacientes que fazem cirurgia plástica, muitas vezes compararem resultados com os demais pacientes já operados por esse ou por outros cirurgiões, e muitas vezes expectativas inatingíveis, né? E aí a gente precisa sempre dosar, né? O que é uma expectativa atingível e inatingível de alguém que foi operado com transtorno dismórfico corporal, que na verdade não deveria ter sido operado, né? Que o resultado ele sempre vai ser inatingível, então não haverá nunca um resultado satisfatório, né? Porque é essa busca incessante, gente. Quando a gente fala de TDC, né, não vou ficar falando toda hora o nome do transtorno, a gente vai abreviar. Então, no TDC, a insatisfação ela é interna, são questões quebradas lá dentro, que a gente fica tentando remontar aqui fora, né? Então o cirurgião plástico, muitas vezes, ele tem uma missão praticamente impossível, que é chegar naquele resultado, que é conseguir a satisfação de algo que precisa ser cuidado dentro também, né? Então a gente fala que a psiquiatria, muitas vezes, ela é uma cirurgia plástica de dentro para fora, né? E quando possível, quando alcançável, determinadas situações para melhorar uma função, para melhorar essa questão da autoestima, a cirurgia plástica ela tá aí para isso também, mas não com essa função de transformar situações que são internas, né, que são questões psíquicas. E aí acho que para o cirurgião plástico é uma responsabilidade muito grande, né, Ricardo? Vocês aplicam algum questionário durante a avaliação do paciente, que você já percebe que às vezes já fez 40, 30 cirurgias e tá indo lá de novo por esse objetivo? Nessa vertente que você estava comentando, também o cirurgião plástico é como se fosse o psiquiatra de bisturi nas mãos, né? Então, obviamente, se chega alguém... a gente aprende no começo da faculdade, né? Na questão da anamnese, da história clínica do paciente. Quando alguém vem com um histórico muito de cirurgia, né? Ou com alguns usos de medicamentos, né? Todo medicamento, principalmente os psicotrópicos, a gente pergunta para o paciente se isso está sendo acompanhado por um profissional, e acompanhado por um profissional a longo prazo. Não adianta você fazer uma consulta com um psiquiatra uma vez na vida, né, e ficar renovando essa receita com um amigo médico ou com um médico do posto de saúde. Tem que ter um acompanhamento.
a psiquiatria, né, não só o transtorno, seus efeitos ansiosos e depressivos, é uma doença crônica. Então deve ser acompanhado sempre. E esse acompanhamento ele deve ser perguntado numa consulta de cirurgia plástica. E uma coisa que a gente pergunta muito em relação a isso são os efeitos nutricionais também. Se essa pessoa ela faz uma dieta não inflamatória, né? Ou que tipo de medicação, de nutriente que ela coloca no corpo, se é uma fast food ou não, que tudo isso influencia nos resultados de cirurgia plástica. E além disso, né, só complementando, a questão do exercício físico tem tudo a ver tanto com os resultados pós-operatórios de cirurgia plástica, as indicações de cirurgia plástica e também, né, na diminuição de efeitos ansiosos, de como que essa pessoa enxerga o corpo ou não. Né? E é interessante o Ricardo colocar isso, porque faltou eu lá na hora que eu estava explicando sobre o TDC, a gente precisa afastar os transtornos alimentares, viu, pessoal? Porque TDC, ele é diferente da gente falar de bulimia, de anorexia, que são transtornos alimentares em que a pessoa ela tá preocupada com o peso, né, com a massa corpórea, o contorno do corpo, e não por áreas específicas, com regiões específicas, que é o que a gente vê na TDC, né? Então a gente tem essa diferença, inclusive com a vigorexia, que é aquela obsessão, né, um transtorno também considerado de dismórfico corporal, mas em relação à musculatura. Então tem muita coisa aí pra gente falar, tem bastante. A gente fez um recorte, tentou pensar em algo assim, um pouco mais enxuto, mas ao mesmo tempo tão amplo, né? Mas pra gente começar a discutir, começar a entender essas interfaces que existem entre as tantas especialidades e que a psiquiatria ela vai visitar cada uma delas. Eu sempre digo assim, né, para os residentes, para os alunos que estão começando aí pensando na formação, independente da residência que você vai fazer, independente da especialidade que você vai fazer, a psiquiatria estará em todas elas. A psiquiatria permeará cada um das mentes e das vidas que tiverem, né, ali na sua frente. Você imaginava, Ricardo, que na sua prática você teria assim esse volume tão grande que nem a gente vê hoje de pessoas que buscam a cirurgia plástica com questões psíquicas envolvidas? Vem aumentando, né? Eu acho que é um tanto quanto estatístico também, né? As doenças da saúde mental, ela vem cada vez mais tendo seus diagnósticos, e o acesso ao psiquiatra ele também vem mudando, né? Uhum. Antigamente era um certo tabu alguém fazer uma consulta com um psiquiatra. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma desmistificação disso, embora ainda um tanto quanto incipiente. Acho que precisa melhorar muito mais isso. Nas questões de cirurgia, eu recomendo assim, embora a gente sempre tenha, né, uma questão de cirurgia estética, cirurgia reparadora, a gente sempre fala que a cirurgia plástica ela é única e divisível, né, uma cirurgia reparadora também é estética, uma cirurgia estética também repara, no caso, as ansiedades ou uma autoimagem não compreendida, né, do ponto de vista fisiológico, seja normal. Eu tenho um nariz, por exemplo, adunco, né, que é um nariz basicamente com uma giba, com um calombo no dorso do nariz, na região frontal. E se a gente for pegar num livro, né, isso tem um diagnóstico, tem uma doença, tem uma técnica específica para isso. Porém, pegar, né, por exemplo, narizes que são normais, proporcionais ao longo da sua face, narizes que são funcionais, que a pessoa não tem dificuldade na sua respiração, e simplesmente operar um nariz desse para deixar uma ponta muito fina, né, ou um dorso praticamente inexistente, isso são duas coisas, né? Ou você operou alguém que tem uma autoimagem beirando um transtorno dismórfico corporal, ou seja, não deveria ter sido operado, né? Ou você quis correr o risco em relação a operar um caso que é estritamente não científico, e aí, né, tanto o cirurgião quanto o paciente eles vão sofrer uma consequência em relação a isso. O paciente de, basicamente, ter uma dificuldade em relação à respiração, ter uma alteração estética importante, ter um nariz estigmatizado, por exemplo, e o cirurgião plástico, que fatalmente vai cursar no pós-operatório com uma insatisfação, né? E essa insatisfação muitas vezes acaba caindo no que a medicina vem vivenciando, né? E copiando um modelo americano cada vez mais intenso das judicializações, né? Você chega a contraindicar alguma cirurgia? Sim, na verdade, assim, isso os nossos professores sempre disseram. Quando um cirurgião está pronto, isso não só na cirurgia plástica, né? Mas na cirurgia plástica a gente lida com as questões emocionais um pouco mais complexas e no dia a dia. Mas o cirurgião está pronto quando ele começa a não indicar cirurgia, né? Porque a técnica propriamente dita, né, ela é universal. Então, quando a gente tem um cirurgião, seja em Marília, um cirurgião em Assis,
um cirurgião lá no Rio de Janeiro, as técnicas elas são difundidas e aprendidas por todos, né? Mas as indicações, o cuidado no pós-operatório, os tratamentos das complicações, das intercorrências, é o que fazem um bom cirurgião, né? Não basta operar. O ato do centro cirúrgico, ele é o ato, na minha concepção, né? Ele é o ato mais simples num paciente cirúrgico. O que é muito mais difícil a gente entender a expectativa desse paciente, entender e colocar isso do ponto de vista técnico e cuidado pós-operatório, né? E você acha que os teus colegas cirurgiões e que a cirurgia plástica ela tá preparada para olhar dessa forma para o paciente como um todo, olhar dessa forma, observando a questão psíquica também do paciente na hora da indicação das cirurgias? Eu acredito que falta muito ainda essa interação, né? Assim, quando a gente forma um médico, a gente infelizmente, ou felizmente, né, em alguns casos, a gente precisa seguir o que a gente chama de diretrizes curriculares, né? Nas diretrizes curriculares, a gente tem basicamente uma formação do médico hoje em duas grandes áreas. Uma é na urgência, outra é na saúde da família, né? Porque a gente é regido ainda muito pelos princípios do SUS. Numa formação de generalista de 6 anos, o que o médico vê em relação à psiquiatria ou à cirurgia plástica, ela é muito ínfima em relação a esses diagnósticos, né? Em relação à cirurgia plástica, ela é praticamente nula. Depende muito do conceito de formação que cada escola tem em relação ao seu aluno e de colocar essas disciplinas de forma optativa no seu currículo. Então isso não é obrigatório, o ensino para formação generalista. E aí a gente vai colocar essa pessoa que ela tem pouca noção dessas especialidades para prestar os concursos de residência, que ainda hoje legalmente é o que forma o especialista. Estando na residência, onde ele vai começar a ter essa noção do que é uma complicação pós-cirúrgica, de um paciente que talvez você tenha operado e não deveria ter operado, né? E aí você vai ter a sua formação técnica, né, e legal enquanto especialista. Porém, né, a gente sabe que o especialista ele vai se formando a cada ano que ele trabalha, né? Então a experiência é muito importante, somente nas especialidades cirúrgicas. Hoje a gente tem uma sociedade brasileira de cirurgia plástica que ela é reconhecida mundialmente, né? Então a gente tem desde 1947 a fundação dela, é a maior sociedade do mundo. Hoje a gente tem a capital nacional da cirurgia plástica, que é o Rio de Janeiro, é a cidade que mais se opera de cirurgia plástica no mundo, seguido por Los Angeles, e uma escola de formação excelente. O Rio de Janeiro sempre se destacou muito em relação a isso, assim como São Paulo, né? São as duas grandes escolas dos cirurgiões plásticos mais antigos, que fizeram as demais escolas que a gente tem de formação, né? Porém, a gente tem, assim, como tudo é grande, né? Chama muita atenção, e como tudo é grande e chama muita atenção, vem as concorrentes desleais, né? Que são as sociedades paralelas, que não existem do ponto de vista legal, não são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e disputam espaços no marketing, né, com uma sociedade séria, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em termos da minha especialidade. Então, todo o comunicado, todo ofício ou toda recomendação ao paciente que sai da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela é legal e recomendável e científica. Tudo que é paralelo em relação a isso, né? Vou citar uma coisa que hoje se faz muito, que são os aumentos glúteos por polimetilmetacrilato, por exemplo, que é o PMMA, que do ponto de vista médico, fisiológico, do ponto de vista do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, e do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não deveria ser feito, né? Mas se a gente for pegar aí, abrir o Instagram agora, você vai ver pessoas médicos e não médicos fazendo o procedimento, e além de tudo tendo sociedades que se valem do nome de plástica, mas que não são da sociedade de plástica, ou da estética, que é outro nome que tem um confundimento muito grande, né, para validar algo que, na verdade, não deveria ser validado. Então, o que a gente vive, né, é um pouco do engodo jurídico de todo médico poder fazer tudo, que também, do ponto de vista pessoal, que é uma opinião pessoal, não uma opinião, talvez, dos meus colegas, né, mas não deveria ser assim, né. Quando a gente forma um engenheiro, dentro da engenharia ele tem um limite até onde ele vai na profissão dele. O engenheiro civil ele pode fazer uma parte elétrica até determinado ponto. Ele não é um engenheiro elétrico, né? E um médico deveria ser da mesma forma. Um médico não dá para ser um obstetra, não dá para ser um psiquiatra, não dá para ser um cirurgião plástico fazendo 6 anos de medicina. Então a carreira e as residências elas são longas
justamente por isso. Fazendo a residência, que nem você fez, eu fiz, tem tanta coisa que a gente só aprende no dia a dia, que a gente não teve na residência, que nem... Você teve alguma discussão em relação a essa parte de TDC na tua residência de nula, plástica? Né? Nula. Entendeu? E assim, e aí de repente você se vê todos os dias com isso ali, lidando, e aí, por isso que a gente fala, né, que a gente nunca vai poder parar de estudar. Não dá pra parar de estudar, não dá pra parar de se atualizar. E entender a confluência das várias especialidades, mas não quer dizer que você vá atuar nela sem ter essa condição. Porque mesmo a gente dentro das nossas especialidades, a gente não para de ir para congresso, a gente não para de fazer cursos, de buscar para sempre oferecer o melhor para o paciente, porque a complexidade humana, ela é enorme, ela é gigantesca, né? Sim. E o nosso papel é até um pouco limitado, né? Assim, dentro de quando a gente acaba se especializando, a gente precisa pedir ajuda. E eu queria saber de você, assim, você chega a encaminhar para psiquiatra alguns desses casos? Chega a encaminhar para psicólogo? É difícil falar isso para o paciente? Como que é isso para você, na sua prática? Assim, a consulta de cirurgia plástica é uma consulta muito aberta, né? Então ela é diferente um pouco da área médica, quando a gente aprende que a anamnese é toda escalonada. Então, quando a gente faz uma pergunta para cirurgia plástica, né, a gente pergunta o que está te incomodando, né, o que a cirurgia plástica pode te ajudar, e a gente deixa o paciente falando, né. E basicamente a gente vai ter um know-how, né, de como esse paciente é, se ele dá uma abertura em relação à questão da abordagem psíquica ou não, né. O que é obrigatório para a anamnese da cirurgia plástica é a gente perguntar se usa medicamentos ou não. E fatalmente, assim, se a gente pensa que esse paciente ele pode ser um ansioso não fisiológico, né, um ansioso não tratado, a gente precisa encaminhar, né? E obviamente a gente pede um relatório, a gente opera esse paciente, além de todos os pré-operatórios, termos de consentimentos, que hoje é obrigatório na cirurgia plástica, a gente pede um relatório do profissional da saúde mental também. Porque eu comecei a ver isso muito na bariátrica, né? Que tem que ter o acompanhamento pré-operatório, depois o pós-operatório, principalmente nos sistemas públicos, que isso é mandatório. No consultório, isso já fica um pouco mais vago, né? O paciente bariátrico que você citou, talvez seja um dos grandes públicos hoje da cirurgia plástica que tem um transtorno dismórfico corporal, uma autoimagem não muito bem estabelecida, né? Então, o paciente que é um obeso e vai para a bariátrica precisa entender por que ele está indo para a bariátrica, né? Já que, né, para os profissionais, os cirurgiões do aparelho digestivo que fazem bariátricas, eles são, assim, os profissionais sérios são muito taxativos, que a cirurgia ele é o último dos recursos do emagrecimento. Mas aí a gente acaba vendo às vezes o contrário, a pessoa achando que é né? a primeira opção, né? Sim, sim. Mas isso depende muito da informação que chega para o paciente, né? Hoje a gente tem, assim, colocando um procedimento cirúrgico como a bariátrica que muda totalmente sua fisiologia do estômago, seus desvios intestinais, né? E às vezes tem cirurgiões que transformam isso de uma maneira muito lúdica. Por exemplo, né? A cirurgia bariátrica estética, já cheguei a ouvir até isso, né? Não existe do ponto de vista fisiológico, né? Do ponto de vista científico. Cirurgia bariátrica é uma cirurgia bariátrica de transformação de absorção de nutrientes seu. Então isso vai mudar totalmente o jeito que você come, se você vai ter diarreia ou não, se você vai passar mal depois de comer doce ou não. A qualidade da pele também, muda depois para você operar, né? A qualidade da pele ela vem decorrente do emagrecimento, né? Esses pacientes perdem facilmente aí 40 quilos, né? Então também é algo importante que os cirurgiões plásticos tenham em mente, que não tem como a gente ter um IMC do eutrófico, ou seja, do normal, para um paciente que foi um obeso mórbido, né? Porque se ele tiver lá seu IMC de 25, né? Esperar que um paciente de 180 quilos tenha lá seus 65, 70 quilos, não vai perder sua gordura, né? Ele vai ter uma perda proteica muito intensa. Então isso vai influenciar no pós-operatório. E é interessante, gente, pra gente falar assim, por exemplo, tem casos, relatos de casos, né, de pacientes que têm essa perda ponderal importante, né, de massa corporal aí. E no TDC, como é que isso se apresenta? A pessoa, ela emagreceu, só que ela ainda acha que ela tá com bastante massa corpórea, ela ainda não se sente capaz de usar uma roupa um pouco menor. Então, a gente vai percebendo que a cabeça, a mentalidade, ela não mudou. Por fora mudou, mas por dentro ainda continua aquele pensamento de que não tá bom, não é suficiente, ainda não está bom e assim, esse descontentamento. Tanto que no CID-11 a gente já tem uma mudança, no CID-10 a gente não tinha essa especificidade, que agora a gente já tem.
no CID-11 para o TDC, né, já especificado, que no DSM ele entra no capítulo também da questão das obsessões, né, do transtornos obsessivos e compulsivos, por conta dessa obsessão, dessa compulsividade em tentar transformar, em tentar mudar algo que na concepção, na percepção do paciente não é suficiente, né? Os pacientes bariátricos, né, que é um público que eu lido muito no dia a dia, né, muitos desses pacientes, eles vêm, você falou muito bem dos transtornos obsessivos compulsivos, os bulímicos, as anorexias que vêm associados, os quadros depressivos, transtornos borderlines. Então, esse paciente ele emagreceu, mas ele continua com as outras comorbidades psíquicas, né? Então a gente precisa identificar isso. E muitas questões que a gente tem em relação à bariátrica, né, é a questão da comparação. Então ele vai pegar uma foto, geralmente, maior parte, com Photoshop ou manipulação por inteligência artificial, onde você esconde muita cicatriz. O paciente pós-bariátrico para cirurgia plástica, infelizmente ele vai ficar com várias cicatrizes, porque a gente mexe em todos os transtornos, todos os contornos corporais, né? Então o que a gente pode fazer é mascarar a cicatriz, mas é uma pergunta que vem muito, né? Primeiro, são perguntas que a gente ouve, né? Ah, minha barriga vai ficar chapada, eu vou ficar perfeita, eu vou ter gominho, vou marcar meu abdômen, ou a cicatriz vai ficar fininha. Ou assim, né? não vai ter cicatriz? Sim, sim. Né? É muito comum isso. Né? Não quero ter cicatriz. Exatamente. E vai daqui, né, do profissional que lida com isso todo dia, né, que aprendeu desde o primeiro ano de medicina, né, uma disciplina que a gente chama de fisiologia, que é impossível, né, incisar, ou seja, cortar um mamífero, e é uma característica do mamífero isso, né, de deixar cicatrizes. Você possivelmente não sabe identificar os anos, né, de um réptil, de uma tartaruga, de um anfíbio, mas um mamífero, um gatinho, um cachorro, um coelho, você bater o olho e você vai ver sinais de envelhecimento. Por isso, porque é inexorável, né, inevitável da própria cicatrização do mamífero, a questão do envelhecimento e da fibrose, que é o que deixa a cicatriz. Então a gente precisa explicar isso para o paciente, que embora a gente use a melhor pomada, né, o melhor fio, o famoso ponto plástico, né, que eu ensino para os meus alunos, que o ponto plástico ele nada é mais do que o ponto dado pelo cirurgião plástico. O ponto é o mesmo, o fio é o mesmo, o material é o mesmo. Por que o cirurgião plástico tende a ter um resultado melhor? Porque é a área de especialidade dele, né? Quantos pontos um cirurgião plástico dá na pele comparado a um cirurgião do aparelho digestivo? É muito maior, né? Mas quantos pontos o cirurgião plástico dá em relação ao estômago? É nenhum, porque a gente nem acessa ao estômago, né? Então é importante que a gente seja o mais sincero possível, né? E aí vem um lobby, seja da indústria farmacêutica, né? Da indústria que fica muito próximo ao médico também, das questões de fita de silicone, questões de dermabond, né? A cola, esse dermabond? A cola é nada mais... Muita gente fala, né, que quer usar a cola porque acha que não vai ter tanta cicatriz. A cola, ela substitui o curativo só, ela jamais vai substituir um ponto, né? E a cola, se você pegar lá o Dermabond, que é uma marca que a gente está citando aqui, né? É o sucralfatos, né? Então, assim, ele nada mais do que um super bonder, só que esterilizado e usado para o ser humano, né? Só que a diferença da cola, né? Ela vai ter um custo para o paciente aí, em torno de 700, 800 reais, né? Enquanto a mesma cola, do ponto de vista industrial, ela custa aí 10 reais, né? Então, óbvio que a gente tem que ser sincero com o paciente. Também não estou criticando a cola tem a sua utilidade. Você dá ali 20 dias para o paciente com a comunidade para ele não trocar o curativo. Mas jamais eu posso chegar para o paciente que, usando a cola, sua cicatriz vai ficar perfeita, né? A cola é um artifício só. E tem muito a ver com essas expectativas, né? Eu acho que a gente colocar o pé no chão, né? Informar em relação à cirurgia aquilo que é possível, aquilo que é dentro do que é a recuperação do corpo humano e aquilo que é o fantasioso, aquilo que é o ideal, que muitas vezes a gente tem muita fantasia de como é que vai ser um resultado de uma cirurgia plástica tendo TDC ou mesmo não tendo TDC, né? Em relação a essa questão que a gente tá tratando hoje aqui, né, desse transtorno e que leva, às vezes, essa busca exacerbada por procedimentos, a gente vê que a ansiedade, ela está inserida, né, nesse transtorno, nessa situação, por essa busca. E quando a gente fala desse transtorno, a gente está falando de uma desregulação serotoninérgica, a gente está falando de uma questão neuroquímica, a gente está falando de algo que precisa ser tratado,
que precisa ser cuidado. O tratamento geralmente é feito com aquela classe de inibidores seletivos de recaptação de serotonina e com a terapia cognitivo-comportamental, que é fundamental para trabalhar essas crenças, para trabalhar a mudança desse padrão que traz esse sofrimento, né? A gente está falando de uma situação que traz sofrimento, porque não é simplesmente uma pessoa que quer fazer muitas cirurgias, é uma pessoa que está sofrendo por aquilo, que aquilo gera um comprometimento de vida a ponto dela tornar isso a coisa mais importante da vida dela, de buscar essa mudança o tempo todo, né? E acho que é importante, né, Ricardo, colocar a importância de uma consulta, ela ser demorada, ela ser extensa, ela ser esse momento de escuta, para que vocês consigam captar pelo menos um pouquinho disso e evitar, às vezes, assim, desastres que a gente acaba vendo aí, hoje, né, reportado nas redes sociais, nos Instagrams, quantos e quantos casos que a gente vê de pessoas, assim, mostrando resultados que foram extremamente desfavoráveis, muitas vezes por essa repetição de procedimento na mesma área, por exemplo, né, assim, em relação a cirurgias repetidas na mesma área, num curto espaço de tempo, porque ela não está satisfeita, ela buscou outra, e depois ela vai em outra, depois ela vai em outro, como é que é isso? A gente precisa entender, assim, o que ela considera como... Porque geralmente essas queixas de reoperação, elas vão chegar para o cirurgião como mau resultado, né? A gente precisa entender se é um mau resultado, né? Se foi uma deficiência técnica de quem de fato fez, né? E aí a gente não está para julgar quem fez ou não, já que ser cirurgião no dia seguinte é muito mais fácil de ser o cirurgião que de fato operou pela primeira vez, né? Mas a gente precisa identificar, assim, que queixas, as mesmas queixas de áreas já operadas, tendem a ter o transtorno dismórfico corporal, né? Por exemplo, o nariz, a gente fala que é uma cirurgia única, né? Porque uma rinoplastia secundária já é muito mais difícil que uma rinoplastia primária. Muitas vezes você faz uma rinoplastia primária, que a gente consegue fazer os cortes por dentro, numa secundária isso já não é possível, né? Então aquela insatisfação, né? Que você bate o olho, você não vê padrão na literatura científica de que aquilo é uma doença, é patológico, tende a ser um transtorno dismórfico corporal, né? Então é uma queixa muito subjetiva e infundada do ponto de vista científico. E você acha que quando você consegue identificar isso, não operar esse paciente é um ato de cuidado? Isso é, com certeza. Deveria ser um ato de cuidado, né? E deveria ser o ato mais ético possível que o médico pode fazer em relação ao seu paciente. Mas a gente sabe o mundo que a gente vive hoje, né? É um mundo de uma extrema competição. A competição e, né, pelo número de profissionais, né? Pela ganância de alguns também, esses pacientes vão ser captados fatalmente por pessoas que vão operá-los, né? E muitas vezes operá-los de forma descuidada ou de não atendimento às suas possíveis e certas complicações, né? Se você operar alguém sem a indicação cirúrgica propriamente dita, é fato que esse paciente vai complicar, né? E as queixas, elas vão passar de cirurgiões para cirurgiões, né? E o que a gente precisa também entender, né, que hoje, né, na medicina que a gente vive hoje, é muito comum o paciente procurar várias opiniões de vários profissionais. Isso é bacana, é incentivado por profissionais sérios, né? Porém, a gente precisa entender também, né, que o paciente ele está procurando por entender ser necessário opiniões sérias ou se ele está à procura de alguém que faça a vontade dele, né? E fazer a vontade dele, a gente tem dois desvios: desvio de caráter ético de quem opera, né? Isso tem N repercussões, desde sindicâncias no CRM, né? Denúncias do CRM, né? E implicações legais de você operar alguém que não tem necessidade alguma. E eu acho assim, gente, a gente tá, né, trazendo esses temas aqui, eu acho que é muito importante ter, né, você aqui com a gente pra disseminar, pra mostrar pro pessoal, assim, que, gente, vamos conversar, vamos fazer essas pontes de uma especialidade com a outra. Eu acho que a gente fala assim, sempre quanto mais cabeças pensando é melhor, né? Não é que porque você vai encaminhar ou porque você vai pedir para o paciente se é possível discutir um caso, porque claro que a gente tem que preservar o sigilo, né? Mas quando a gente busca melhoria para o paciente, às vezes, mais especialidades conversando, a gente vai ter um resultado melhor, a gente vai ter um cuidado, a gente pode estabilizar esse quadro, para que daí a gente perceba se realmente aquilo é necessário. Quando o alerta ali no cirurgião plástico acende, né? Do tipo, olha, será que essa pessoa também não precisaria desse cuidado, né, dessa questão psíquica, para que depois a gente submeta a cirurgia, para que daí a expectativa corresponda àquilo que é perto da realidade, né?
Queria te agradecer, Ricardo, muito obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso canal. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, só enviar nos comentários pra gente. Caso tenha alguma sugestão de tema que vocês queiram também, queria já te deixar convidado para mais vezes sentar nesse nosso sofá aqui. Obrigado. E depois em casa a gente conversa. Muito gente, obrigada, viu? Até o próximo.